Bom, gravando então. Vamos dar início. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares da Universidade Federal Fluminense. Eu sou a professora Cristiane Bretas, subcoordenadora do programa. E hoje nós temos 3 convidados para falar de como o mestrado, o doutorado mudou a vida deles. Então, nós temos aqui a Áurea Gripa, que é médica cardiologista, professora da Faculdade de Medicina e da pós-graduação Lato Sensu em Cardiologia da Universidade Federal Fluminense, mestre em Ciências Cardiovasculares e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Cardiovasculares. Bem-vinda, Áurea, obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, Cris, é um prazer estar aqui com vocês. É a nossa casa, né, e a gente sempre tem que brindar a nossa casa, né. Obrigada. Temos também a Paula Peclar, que é enfermeira, professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense e do programa de residência tanto da UF como da Unirio, né, Paula? Mestre em enfermagem pelo FRJ e doutora em Ciências Cardiovasculares pela UF. Obrigada, Paula. Tudo certinho aqui com o que eu falei? Não, eu sou professora da residência, tutora na residência de terapia intensiva e professora do mestrado profissional da Escola de Enfermagem na NERI. Eu fiz residência no Rio, então eu fiz pós-graduação lá. Na verdade, eu já passei em quase todas as faculdades aí. Bom, uma boa experiência, só tem a agregar para a universidade. Obrigada, Paula. E temos também o Gabriel Espinosa, que é graduado em Educação Física, especialista em saúde da mulher, criança e adolescente, pelo programa de residência multiprofissional da Universidade Federal Fluminense, onde agora atua como docente, membro da American College of Sports Medicine, mestre em Ciências Cardiovasculares e doutorando do programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares. Gabriel, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o convite. Falei tudo direitinho? Falou, até não lembrava que estava eu acho que eu não tenho pago a anuidade do American College, mas... Ai, meu Deus. Fui membro, sim. Então, já um lembrete, já bota aí um confitinho no dedo para ver como é que está essa situação. Bom, gente, muito obrigada a todos que estão presentes. Essa live vai ser disponibilizada também no canal do programa de pós-graduação no YouTube. E aí vamos começar com uma roda de conversa, né, com cada um. Depois a gente abre para perguntas de quem estiver aí nos prestigiando essa noite. Então, Áurea, fala um pouquinho aí como o mestrado, o doutorado está mudando a sua vida. Bom, Cris, assim, eu sou cria da casa, né, estudei na UF também, e me ausentei por uns anos para fazer a residência de cardiologia no Instituto Nacional de Cardiologia. E lá surgiu até a proposta de cursar o mestrado lá, mas não adianta, o coração bate de volta para casa, né? E foi muito interessante porque na época eu consegui unir as 2 instituições que eu trabalhava, o convite para fazer o mestrado no programa da pós-graduação da UF foi feito através do professor Roberto Sá, infelizmente já falecido. Ele tinha uma linha de pesquisa na área de arritmia e era a minha área de estudo no instituto na época. Então foi muito bacana porque casou nessa época exatamente com o fellow que eu fazia em arritmia e eletrofisiologia. E o programa de pós-graduação da época eu tive a honra de fazer parte da primeira turma multiprofissional. E foi uma experiência fantástica. Minha turma hoje são professores maravilhosos, que é a Mônica Quintão, o Sherman, são pessoas fantásticas que foram meus colegas de mestrado nessa época, né? E foi um prazer, assim, ainda nessa época a coordenação era do professor Romeu e o professor Antônio Cláudio era o vice dele, e essa experiência de sair da formação em pediatria, né, que eu sou essencialmente formada em pediatria e com residência médica em cardiologia pediátrica, que é a minha área de atuação.
sair de um ambiente pediátrico, né, para conviver num mestrado, primeira turma multiprofissional, foi um crescimento fantástico como pessoa, né, principalmente ali naquele convívio, e profissionalmente me trouxe uma visão muito ampla. Isso modificou a minha forma de lidar, inclusive no hospital, no acolhimento à equipe profissional que trabalhava comigo, né, a nossa enfermagem, os nossos fisioterapeutas, nutricionistas que trabalhavam conosco no hospital, porque você passa a entender que aquelas pessoas sentam com você e conversam em prol do seu paciente, né? Então, isso foi muito fantástico desse ponto de vista, de poder, inclusive, participar de um programa onde pessoas de carreiras complementares, ou talvez que devam sempre trabalhar juntas, né, estavam ali com o mesmo propósito. Uma experiência que eu guardo para a vida. É importante, assim, de respeitar, né, o que é a habilidade de cada um, a autoridade profissional de cada um, mas efetivamente conseguir conversar pelo bem-estar do paciente, né? E aí você foi da primeira turma multidisciplinar e teve esse ganho em relação a conseguir dialogar mais com os outros profissionais, né? Mas você teve um tempinho aí entre o seu mestrado e o seu doutorado, né? O que implicou nesse intervalo? O que te motivou a procurar o programa novamente para fazer o seu doutorado? Conta um pouquinho como é que foi isso. Então, vamos lá. Na verdade, eu saí do mestrado meu mestrado, ele teve uma tese, na verdade, uma dissertação que poderia ser uma tese de doutorado, foi um assunto inédito. Eu criei um score junto com o professor Roberto Sá e emendaria no doutorado para validar esse score, que seria a minha publicação, então, para a minha tese de doutorado. E aí, Cris, infelizmente, nós mulheres temos prazo de validade, né? Eu já tinha 34 para 35 anos, algum tempinho de casada, e aí a natureza chamava, né? E quando a natureza chama, a gente vai atrás e responde. E aí os anos se passaram, eu voltei a lecionar na UF em 2003. Eu saí do programa, na verdade, em 2003, voltei a lecionar na UF em 2007, e voltei inicialmente como professora temporária, e sempre pensando em retornar ao programa, mas nessa fase eu tinha os filhos ainda muito pequenos, em torno de 4, na verdade 2 e 1 ano de idade, eu tinha 2 bebês, né, para cuidar, e era uma fase muito difícil para eu encarar a jornada de um doutorado. Até que, enfim, meus filhos chegaram numa idade que é o fim da idade escolar, a entrada da adolescência, e que me dão todo o apoio para eu cursar o doutorado. E dentro da jornada do doutorado foi muito bacana, porque eu tive basicamente a mesma oportunidade de primeiro conviver com pessoas de outras áreas. Então eu comecei a minha linha de pesquisa junto com a Alexandra Choqueta, Alexandra Choqueta por orientação do professor Cláudio, e ela estava com muitos alunos, um pouco sobrecarregada, e ali no meio do caminho do curso da aprovação do projeto, etc., nós já tínhamos um outro projeto também mais ou menos desenhado, nós mudamos a nossa linha de pesquisa para insuficiência cardíaca. E foi muito bacana, porque o convívio no biomédico também, para mim, foi fantástico, né? O aprendizado nos laboratórios do biomédico trouxe para mim, assim, uma visão bastante diferente, né? Eu pude conviver com pessoas fantásticas, principalmente da área, Gabriel está aí, da área de educação física, né? Aprendi muito. Então, esse lapso foi muito benéfico para mim, até porque eu voltei para o doutorado com tempo para dedicação, com uma outra cabeça, né? E já com os filhos crescidos para me darem o apoio que eu precisava. Essa questão que você está falando é bastante importante, né? Não só na parte mais final aí do seu discurso, falando do momento,
Porque às vezes você pode não estar no melhor momento para uma determinada experiência, você não vai conseguir absorver tudo que você poderia, né? Então, é difícil falar o momento certo para fazer alguma coisa, mas a gente percebe que, às vezes, é importante esse delay aí que você está comentando, né? Mas um outro aspecto é realmente a necessidade, a importância de ações afirmativas em relação às mulheres no mercado, na ciência, né? A gente estava comentando agora há pouco, antes de efetivamente começarmos a atividade, que o público é majoritariamente feminino. E a gente vê, né, no corpo docente da pós-graduação, no corpo discente, não só da pós, como da graduação, que as mulheres estão aumentando em número bastante expressivo. Naquela fase reprodutiva, né? Então, de repente, entre a graduação e a pós-graduação pode ter essa questão. Eu percebi que, diferente da minha época, a gente teve muitas alunas recentemente no programa que ficaram grávidas durante o doutorado. Mulheres, assim, corajosas, né? Porque realmente é bem complicado. E a própria CAPES já reviu, não é de tão longo prazo assim, mas a gente já tem a licença maternidade, já temos a prorrogação da bolsa em 4 meses, né, para uma dada para cada gestação. Temos outras ações relacionadas a colocar quando teve filho no currículo Lattes, para poder explicar aquele hiato que tem, aquela lacuna, né, na publicação. Alguns editais, inclusive da UF, recentemente, para monitoria, estão colocando, né, como uma ação afirmativa, uma pontuação, um fator de correção para as alunas que são mães. Então, a gente vê que é um ponto bastante relevante e que essas ações afirmativas são importantes para manterem as mulheres nesse universo, né? A gente sabe que, com tudo isso, ainda é difícil, né, no dia a dia mesmo, lá na rotina, e não é porque o filho cresceu, lá passou daquela fase de amamentar que tudo melhora completamente, tem o médico, tem a escola, então, assim, é uma coisa que é mais de longo prazo, mas a gente percebe que a comunidade científica já está enxergando isso para tentar minimizar essas questões que realmente podem impactar muito na nossa carreira, né? Então, não era exatamente o assunto principal da live, mas eu acho importante para os nossos alunos. Extremamente. Aliás, nós tivemos recentemente essa live também, fiquei apaixonada, né? Porque foi muito produtivo esse olhar que nós vivenciamos naquela live a respeito desse papel feminino, né, em relação à ciência, às mulheres da ciência, e eu acho que eu percebi essa necessidade dessa lacuna, na verdade, né, desse hiato na produção e tudo, para que eu vivenciasse também o papel que eu queria vivenciar de mãe. E hoje, né, meus filhos são adolescentes e é muito curioso porque você tem dia que chega na minha casa, está cada um no seu ambiente, no seu computador, sentado estudando, né? Uhum. Então, é muito bacana também essa vivência hoje para eles, é um exemplo muito importante, uhum, né? A mãe cursando o doutorado, então, o apoio que eles me dão em relação a isso, então eu acho que é uma vivência também que traz para eles um exemplo do quanto um processo de pós-graduação, um processo de formação contínua, né, porque o meu filho já pergunta, e aí, o pós-doutorado vai ser quando, em quê, né, então eu acho isso muito bacana, porque a gente mostra para eles até esse exemplo do quão é importante essa formação, para que a nossa vida profissional, né, também tenha seu brilho diferenciado. Né? Uhum. Então, bem bacana isso. Não é fácil, né? Mãe é um ser eternamente culpado. Acho que não sou só eu, né? Mas é importante esse exemplo, assim, às vezes tem que viver a maternidade também para não ficar com aquela ideia de que o tempo passou e você não aproveitou, né? E não é fácil, mas também temos as nossas recompensas ao equilibrarmos todos esses pratos. Exatamente. Bom, obrigada, Aura. Eu vou passar, então, agora para a Paula, contar um pouquinho para a gente como que a pós-graduação
mudou a vida dela, e não só todo o caminho de flores, né? Pode colocar suas dificuldades aí também nesse processo. Bem, primeiramente eu quero agradecer o convite, né? Não só do professor Cláudio, mas também da Cris, que são pessoas que acompanham um pouco da minha trajetória já há alguns anos, né? Então, eu entrei no doutorado com vocês como ouvinte em 2013, fiz a seleção de 2014, mas efetivei a minha matrícula em 2015, ou seja, a gente parece que foi ontem, mas passou um tempão, eu já me formei em 2018, parece que eu me formei ontem, né? E aí, engraçado, eu tinha pensado em algumas coisas para falar, mas ouvindo a Áurea falando, como nós somos semelhantes, né, ao mesmo tempo que somos tão diferentes, né? Então, a sua história, parece que vocês combinaram de botar duas pessoas com histórias parecidas na mesma live. Rapidamente, eu sou formada pela FRJ, já formei há bastante tempo, não tenho vergonha de falar isso, sou da turma de 99, formei em 2002, fui para residência na Marinha do Brasil, sou pós-graduada, sou especialista em clínica cirúrgica. Paralelamente a isso, também fiz pós-graduação em terapia intensiva cardiológica, né? Tudo junto. E aí fui para o mestrado na FRJ, então fiz uma coisa em cima da outra, né? Eu já formei casada, eu me casei no último ano da faculdade. E terminei o meu mestrado, e aí vem a nossa similaridade, Áurea. No dia da minha defesa, uma das membros da banca olhou para mim e falou assim, você está grávida. Falei, não tô não, você tá maluca, eu grávida, eu grávida, né, porque eu tava fazendo o tratamento para engravidar, né, e de fato eu tava grávida, ela sabia, eu não sabia, e eu já tinha todo um planejamento de que eu ia sair do mestrado, eu trabalhar, aí nessa época eu já era militar, eu fiquei com 6 ou 7 anos como militar na Marinha do Brasil, então a minha ideia era continuar o doutorado, era terminar o mestrado e emendar, e aí eu não consegui, né, eu não consegui, eu fiz a seleção, eu comecei, e na época não existia esse olhar para a mulher mãe, eu formei no mestrado em 2006, né, então isso já tem um parzinho de tempo já, né, e esse olhar para a mulher que ia ter um filho, era um olhar até um pouco de julgar essa mulher que está trabalhando, que está tentando estudar e vai ter um filho, ou você escolhe uma coisa, escolhe outra. Eu tentei e não consegui, né? Eu tive 2 filhas sequencialmente, uma depois da outra, num pós-tratamento de muitos anos para engravidar, e as duas, uma nasceu muito prematura, e são questões que eu não dei conta daquele turbilhão de emoções, problemas de saúde das meninas, e tocar um doutorado, e eu precisei sair, não pude nem trancar, porque eu não consegui concluir o primeiro semestre, né? E aí, isso foi por muitos anos uma coisa que era uma nuvem, assim, pairando na minha cabeça, né? Aquela coisa do tipo, eu não quero culpar as minhas filhas, porque a culpa não é delas, mas eu tive que adiar sonhos e planos por conta da maternidade. E aí o meu marido, muito parceiro, falou assim, absorve e vamos curtir o momento, né? E vamos tocar a vida. E isso eu fiz, né? E eu fiz, aí fui muitos anos da Marinha, até que eu fiz o concurso para a UF, passei, fui da UF Rio das Ostras um tempo. Aí me chamaram para trocar e vir aqui para Niterói, vim para a sede. Quando eu chego aqui na sede em 2013, eu conheço a professora Ana Carla. E aí foi encontro de outras vidas, né? Todo mundo que conhece sabe que ela foi minha orientadora, mas a gente tem uma parceria de trabalho de vida muito grande. E foi tudo muito louco, né? Porque as meninas ainda eram muito pequenas. Aí eu consigo me colocar no lugar da Áurea, né? E parece que a gente está sentada tomando um café conversando, né? As crianças eram meninas pequenas. Eu acho que talvez o Gabriel, acho que ele fazia mestrado quando eu entrei no doutorado. A gente se conhece há algum tempo. Teve evento que a gente fez, a Cristiane deve lembrar disso, que eu pegava as meninas na escola e levava as crianças pequenininhas porque eu não tinha com quem deixar depois do horário da escola. Então, eu entrei nessa vibe do doutorado, pensei, será que agora é a hora? Será que eu vou conseguir? Elas ainda são muito pequenas, né? E eu tive muito apoio e muito incentivo, né? E aí eu falei, gente, o mundo mudou. Não foi aquele mundo que eu tentei fazer um doutorado antes e que foi um pouco contra, né? E eu percebi tantas forças, né? Até delas, que eram tão pequenininhas na época e não entendiam bem o que estava acontecendo. Eu falei, vamos lá, vai dar certo, né? E deu, né? E deu. Quem me conhece sabe que eu sou muito intensa, né? Se eu pego para fazer, eu pego para fazer mesmo.
E as meninas, de alguma maneira, entenderam. E aí, isso eu queria falar, né? Eu acho que o doutorado no papel da mulher, que nem é o tema da live, mas isso eu já estava querendo falar, ele é muito mais do que um ganho profissional para a mulher que está fazendo o doutorado. Eu acho que, na verdade, todos nós aqui dentro desse contexto familiar ganhamos, né? Então, as meninas hoje já são adolescentes, né? Tem 12, 13 anos. Mas para ela, isso é muito natural para as duas, né? Doutorado, mãe, você ainda não começou o pós-doc? Elas ainda vêm com um olhar de uma naturalidade. E eu sou a primeira pessoa da minha família que fez uma faculdade. Eu vim do interior do Goiás, eu morava numa fazenda, eu tinha que andar quase 40 minutos para chegar no colégio, né? Então, para mim, é algo do, nossa, caramba, eu consegui chegar até aqui. Para as minhas filhas poxa, mãe, e aí, o que vem agora, né? Então, eu acho isso muito bacana, essa mudança, né? Até que no meio do meu doutorado, mais para o final, surgiu uma oportunidade de fazer o multicêntrico, né? Eu fiz um estudo de intervenção no doutorado, e eu a ideia era fazer a intervenção em outra clínica de ciência cardíaca, aí eu procurei uma clínica similar ao que a gente tem aqui na Niterói, que é a Coração Valente, que todo mundo conhece, que é, assim, uma parte importantíssima da minha vida, né? Então, a Ana Carla está aqui, aquilo ali, a gente respira isso. E eu fui para o Uruguai para poder aplicar a intervenção lá. A ideia era que o mesmo interventor aplicasse, né? E eu ia sozinha. Eu falei, não, meu marido, vai embora, vai que eu dou meu jeito, né? E aí, um dia ele olhou para mim e falou, e se você levar elas? Eu falei, como assim levar elas? Tá louco? Como que eu vou fazer um doutorado com 2 crianças? Ele, sei lá, será que não dá certo? Será que dá certo? E eu fiz essa loucura, né? Alguns podem dizer que eu sou doida, o que for, mas aí eu te digo, né, que o doutorado, ele não cresce a vida de uma pessoa. Na verdade, ele cresce a vida de várias, né? Então, o casamento fortalece porque você descobre que você está com um parceiro. As filhas, vocês querem ir, meninas? Eu achava que elas não estavam entendendo nada, mas elas entenderam e vou te falar, saíram melhor do que eu. Porque chegamos num domingo, na segunda, as duas estavam numa sala de aula, tendo aula, do tipo, tudo bem. Eu, para chegar no hospital e entrar no serviço, fiquei uma semana, né, do tipo, meu Deus, eu achei que eu falava espanhol, meu Deus, esse povo fala enrolado demais, né, porque o meu espanhol era europeu, cheguei no Uruguai, passou com aquele espanhol diferente, eu falei, gente, eu preciso de uma semana para me situar. E aí a gente percebe o quanto a gente é forte, o quanto a gente cresce em coisas que a gente não sabia que ia crescer, né? Então, eu esperava do doutorado formação profissional e eu ganhei formação de vida. Né? E eu acho que isso é a coisa mais significativa, porque, primeiro, eu até teria a oportunidade de ter tentado voltar para a instituição onde eu fiz o mestrado e fazer o doutorado lá, mas a maturidade é uma coisa muito bacana, né? Eu já estou com 41 e eu falo que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi fazer 40, né? A gente, assim, dá um tá. Então, quando eu já estava lá com os meus 36, 37, eu falei, gente, espera aí, não, se é para fazer, vamos fazer diferente, né? E aí, quando eu conheci a pós de cardio e eu conheci a Ana, eu falei, não, peraí, eu quero fazer algo diferente, eu não quero fazer na enfermagem. Eu quero me desafiar, eu acho que agora essa é a hora. Então, foi tudo muito perfeito, assim, o universo conspira a favor, né? Então, estar numa pós que ela é multiprofissional e nivela todo mundo por cima é uma coisa fantástica, porque eu tive aula, eu tinha colegas de turma que eram engenheiros, né? Então, era um barato, porque a gente aprendia a cada segundo. Então, eu acho que o doutorado mudou não só a minha vida, não só a vida das minhas filhas, da minha família, mas a vida dos meus alunos, porque hoje eu tenho um olhar muito mais amplo, muito mais aberto sobre muita coisa, né? E aí, às vezes, a gente tem essa questão da equipe multiprofissional, como que isso vai lidar, e a gente percebe que todos nós somos iguais naquele contexto, né? Então, tem um caso aqui que é muito, muito bacana, na época foi trágico, tá? Foi horrível, mas hoje é engraçado. A gente teve uma prova de fisiopatologia, e a gente estava todo mundo desesperado, a turma desesperada, meu Deus, como vai ser? A gente fez a prova, todo mundo nervoso, aí saiu a nota, né? E aí a turma toda tomou bomba na prova, né? Aí a gente olhando a prova, assim, meu Deus, e agora? Aí eu olhei para um colega meu que era cardiologista do lado, falei assim, eu me ferrei. Aí ele falou assim, e eu que sou cardiologista há 10 anos e também me ferrei. Então a gente se percebe que tá... E o engenheiro, ele falou assim, eu, gente, que eu sou engenheiro. Mas aí você, daquilo ali, daquele momento, saiu uma força tão incrível que a gente parou, gente, espera aí, a gente vai ter que fazer a segunda prova. Como é que a gente faz? Então vamos fazer um grupo de estudos.
E aí aquele grupo multiprofissional se juntou e a gente estudou e no final todo mundo saiu super bem. Então, esses aprendizados, eles são os mais incríveis, né? Então, o que eu posso dizer dessa experiência? Eu acho que a gente tem que se desafiar. Eu acho que é isso. Fazer mais do mesmo não vai fazer diferença, né? E eu acho que é isso. O que está diferente, aonde eu vou ser desafiada, aonde eu vou ser exigida. E acho que isso o doutorado me deu, e eu agradeço de não ter feito aquele doutorado em 2006, logo depois que eu me formei, em 2007, que eu me formei no mestrado. Eu acho que eu não tinha maturidade na época. Eu não teria aproveitado tanto, eu acho que eu não teria crescido tanto, talvez minhas filhas não teriam tido essas oportunidades, né? E os meus alunos talvez não pudessem usufruir hoje dessas experiências tão positivas que eu tive. Faria tudo exatamente igual, não mudaria exatamente nada. Eu acho ótimo ouvir a história das pessoas, né? Para alguns isso pode parecer que eu sou fofoqueira, mas não é que eu seja fofoqueira, né? Eu acho muito interessante, assim, as biografias, né? E aí você se inspira na história de outras pessoas. Eu queria até aproveitar já para fazer um convite para você, Paula, nesse canal que a gente estava comentando agora há pouco em off, do Science Rocks, a gente tem uma série que sai toda sexta-feira, que é Como Me Tornei Cientista, que abrange depoimentos, né, de cientistas, que levaram eles a se interessarem pela ciência, quais foram os caminhos percorridos, o que fazem agora. Eu acho que a sua história é um tipo de história muito inspiradora, né? Então já fica aqui o convite público, né? Aí depois a gente conversa em off mais detalhes de como é que é esse... É tão simples, não é nada demais, não. Mas é muito bacana essa história e a percepção de que realmente o mundo está começando a olhar para as mulheres, né, de uma maneira diferente, porque já ocorreu muito das mulheres perderem a oportunidade de emprego por risco de engravidar, só o risco, né, nem engravidando. Eu, quando entrei na UF, eu fiz o meu concurso, eu estava com uma barriga de 8 meses, né, então, assim, são histórias que são boas para a gente contar para o nosso público, especialmente feminino, né, de que os caminhos não são completamente livres de esforços, mas estão num processo de melhora, né? Então, essa mensagem, ela acho que bastante importante, né? Obrigada, Paula. Depois a gente conversa mais, né? Os três ao mesmo tempo agora, abrindo para perguntas de quem está nos assistindo. E aí vou passar a palavra para o Gabriel. Minha história talvez não seja tão interessante, né? Não sei se eu não tenho filhos ainda e tudo mais. Minha filha aqui é uma pimenteira e um pezinho de hortelã, assim, só que eu estou criando. Já é um bom sinal, porque se ficarem vivos... Não, no momento que der fruto, a gente vê, opa, estou sendo um bom pai, né? Não é? Mas eu queria fazer um comentário, né, sobre até o que vocês falaram antes, que esse não seria o momento e tudo, porque já teve uma outra live, tem outros momentos para discussão, né, da mulher, né, e a figura feminina na ciência e tudo mais, mas eu acho que sim, é um momento, né, e eu acho que todo momento é momento para discutir isso, justamente devido à história aí que a gente tem de desigualdade social, de injustiça, e principalmente pelo contexto que vocês apresentaram, né, porque vocês conseguiram superar algumas barreiras que muitas mulheres não conseguiram, frente ao preconceito da sociedade, né? Quando a gente fala que para ter um bom emprego tem que ser qualificado, aí as pessoas julgam uma mulher que vai estudar enquanto é mãe, em vez de cuidar dos filhos, né? Então, é um contrassenso enorme aí, hipocrisia da nossa sociedade, né? Que, ao mesmo tempo, muito embora a gente tenha excelentes exemplos de sucesso, a gente ainda sofre muito disso, né? Infelizmente, a gente sabe que vocês não são a maioria, né? E muito embora esse nosso grupo aqui, se a gente for ver, tem mais mulheres, né? A maior parte é mulher, acho que somos 3 homens aqui. Enfim, esse grupo não representa, né, a nossa sociedade, a maior parte dos programas aí, das pessoas que estão no doutorado e tudo mais. Mas a minha história, eu tenho uma relação legal assim, com a ciência que, na verdade, depois eu descobri que não fui eu que me encaminhei, sabe? No colégio, eu nunca fui o melhor aluno, né? Mas eu também não era um aluno ruim. A questão é que, eu gostava de estar com a gurizada, de jogar basquete. Era o único lugar que eu tinha todos meus amigos. Eu gostava daquilo. Estudar, tinha que fazer, né? Fazer o quê? Mas era no último trimestre ali.
E aí, uma vez, um professor, cara, que via que eu era agitado, mas que quando despertava curiosidade, eu focava pra caramba, eu já estava indo para fazer educação física, tinha sido aprovado no vestibular e tudo, e ele falou, eu mal, cheio de notas vermelhas e coisa, ele falou pra minha mãe, como é que esse garoto vai sair do colégio, vai fazer uma faculdade, não sei o que, ele... Não se preocupa, ele já sabe o que ele quer, e isso é difícil com 16 anos, mas ele já sabe. Do jeito que ele sabe, ele vai gostar disso daí. E ele falou, deixa ele entrar e ele procurar pesquisa lá dentro, que ele vai gostar disso daí. E eu, que pesquisa? O que é pesquisa, né? O que é fazer? Não é que eu fui, aí no primeiro semestre eu louco para ser monitor ali e comecei a procurar grupo de pesquisa e aí foi. E aí virou até hoje. No segundo semestre eu entrei num laboratório, né, fazer minha iniciação científica em fisiologia do exercício e virei o que meus colegas chamavam de ratão de laboratório, né? E a partir dali eu pude replicar a minha vida que eu já tinha no esporte e com as outras coisas, que foi viver a universidade, né? Viver a formação, né? E isso eu acho que é a coisa que a graduação, a pós-graduação traz de melhor para a gente. A universidade é um grande laboratório da nossa formação, né? Para a gente ver se desafiar, a aprender coisas diferentes para solucionar problemas, né? E eu acho que é isso, a gente aproveitar todas as oportunidades que a gente tem. E olha, desde o início, desde o primeiro semestre da graduação até hoje, eu não deixei de aproveitar uma oportunidade, né, de formação, pensando sempre nisso, né? A formação também fora da sala de aula, fora do laboratório, fora daquele ambiente, mas a formação que a gente vai ter trocando com o profissional na prática, entendendo aquela nossa pesquisa com alguém que está lá na ponta, que não é cientista, mas que está fazendo a prática, ou alguém que tem anos de experiência naquela linha e tudo mais, enfim, né? Eu acho que isso é o mais rico, né, da pós, que é a possibilidade de a gente se conectar com as pessoas com diferentes backgrounds, né? Eu acho que a pós-card tem uma figura muito importante nesse sentido, que é a característica multidisciplinar, né? E talvez lá nas primeiras turmas tenha sido um pouco mais difícil. Pô, mas como é que eles estão estudando? Como é que é isso? Preparará. Mas hoje, né, olhando, a gente sabe, hoje tem uma outra linguagem entre os alunos. Hoje é normal entrar lá. Né? Antigamente a galera de educação física entrava, era um pessoal ali esquisito ali, que falava de exercício, e tinha uma maioria médica, um da farmácia, um enfermeiro, um fisioterapeuta. Hoje a gente tem muita gente, né, de outras áreas, né? Então se tornou normal, né? Hoje o normal da pós é ser heterogêneo, né? E isso é o mais legal, né? Isso é o mais legal das discussões, das disciplinas, quando a gente começa a discutir um projeto e não é por que você está investigando aquela pergunta clínica, porque tu é cardiologista ou porque tu é professor. Não, que maneira a tua pergunta, ela cuida de uma pessoa, de um paciente, ou tu está lá no modelo animal solucionando algo que vai responder uma pergunta teórica, enfim. Eu acho que isso para mim, isso fascina muito, né? Eu sempre tive a oportunidade de estar nesses ambientes, e a cardio foi interessante, assim, que eu vim para o Rio para estudar na cardio, né? Eu saí lá do Sul, como se diz bem na minha terra, né, de mala e cuia. Foi uma mala, assim, um mochilão de 70 litros, com um notebook, uns livros e umas mudas de roupa. E aí vim para cá, vou fazer a prova e vou. E aí eu não passei, né? Não passei na primeira tentativa, nem na segunda. Eu passei na prova da cardio na terceira tentativa. E aí aquele negócio de farmacologia nos artigos, eu tava ferrado. Coisa mais linda! Coisa mais linda lá. Poxa, o que é isso? Tem mais letra aqui, tem mais. Parece equação. Eu, caraca, o que é isso? E foi um primeiro momento que foi muito interessante, quanto choque assim de bagagem, né, para estudo, que foi, cara, é uma coisa completamente diferente, porque eu não tive farmacologia na minha formação, né? Não citei no currículo. Cara, é mecanismo, vamos lá, farmacologia, é isso. E eu precisei de um processo de amadurecimento para fazer a prova da cardio. Né? Tanto é que eu tinha passado o projeto, tinha sido tudo aprovado, mas eu não passei na prova, não cumpri. E aquilo ali para mim foi bem assim traumático, né? Naquele primeiro momento, cara, peraí, velho. Me senti assim meio, me senti um bostão. Desculpa a palavra. Ai, tadinho. Assim, caraca, velho, tu veio para cá só para isso e é só isso que tu não faz, tu não passa. E aí cara, e agora, né? Daí eu querendo voltar para o Sul e aí foi muito importante o papel do meu orientador naquele momento, que falou, cara, não vai para o Sul. Deu, cara, mas agora eu trouxe grana para me manter um mês aqui, agora ferrou, né, velho?
Daí, não, eu vou voltar para o Sul, vou voltar lá pro meu trabalho lá no Grêmio, preparação física, vou voltar para o Sul, cara, ficar só estudando essa prova, vem ano que vem aqui só para fazer essa prova, agora eu tô pé da vida. Ele, cara, se tu for para lá, tu vai perder teu tempo, porque o que tu quer tá aqui, tu quer fazer ciência, tá aqui. Se tu for para lá, tu vai só estudar para a prova, mas tu não vai desenvolver. E aí eu fiquei naquela assim, tá, vamos lá, eu tenho umas fichas para torrar, vou ficar aqui. Aí eu tive a oportunidade de ser técnico no laboratório do Antônio Cláudio, na época o Bruno fez uma seleção, eu fui técnico lá, eu recebi uma bolsa que foi super importante para me manter no Rio e me manter em contato com a cardio, né, como aluno, como é que se diz, ouvinte, né, especial na época. E aí foi muito legal aquilo, porque me possibilitou ver uma outra realidade de laboratório. Eu já tinha contato com o meu orientador, com o professor Jonas, na educação física. Estava lá com ele à tarde, de manhã eu estava com a bolsa no Antônio Cláudio. Então, conhecer um outro laboratório, né, mais gente, outras coisas, outras aplicabilidades, ver as técnicas que eu já conhecia sendo aplicadas para outras questões. Então, foi muito legal emergir ali no Instituto Biomédico, né, com outros laboratórios parceiros também, o PP, por exemplo. Então, aquilo ali foi realmente foi fundamental, aquela dica ali, né, do meu orientador ali, como mentor, ali naquele momento, cara, se é o que tu quer, é aqui que tu vai correr atrás disso, não é dando passo atrás. E aí foi muito importante aquilo. Aí eu tentei, enfim, na terceira tentativa eu passei, e muito feliz da vida, e fui fazer o mestrado, né. E o legal é que eu fui fazer o mestrado para responder a pergunta que eu estou terminando de responder agora, né, que era do doutorado, só que a gente não podia dar esse primeiro passo, responder a pergunta do doutorado sem alguns primeiros passos, que foram o meu projeto de mestrado. E a gente sofreu alguns problemas com relação ao equipamento. Para responder de forma eficaz a nossa pergunta, a gente precisaria de equipamento de mais robusto e tudo mais. E aí a gente não tinha, então a gente precisou estabelecer parcerias, e essa bagagem toda foi muito legal, assim, para mim, sabe? Cara, vamos lá, estabelecer parceria. Eu vou para um lugar, eu vou fazer o projeto lá, preciso dar uma contrapartida, então o que eu sei, eu vou treinar a equipe lá para eles também saberem fazer, aplicar aquelas técnicas, ficar à disposição, coletar meus dados, vamos embora, vamos nesse processo. E quando foi avançando no decorrer da história, bem, fechei, defendi o mestrado, e aí, novamente, nem agora, não, eu quero o doutorado, mas tem que ficar aqui, tem que ter, vamos embora, batalhar pela bolsa aí, vamos ficar, né? E aí eu tive a oportunidade, a gente teve algumas bolsas vagando naquela época, e foi aberto um processo seletivo, entrei no doutorado, e aí fomos tocando, né, o projeto de doutorado. E nesse processo todo eu tive a oportunidade, né, com os fomentos que a gente teve na época, de ir para Congresso Internacional, que era um grande sonho meu, né? Acho que todo mundo que é da ciência do esporte, né, conhece o Colégio Americano de Medicina do Esporte, e foi assim, eu tinha um sonho, eu nunca me imaginei indo, né? Ler os livros, tá, beleza, o que é isso, né? O que é um congresso de dimensão? E aí, naquele último ano do mestrado, na verdade, no primeiro do doutorado, né, a gente foi contemplado com fomento, eu consegui apoio também na época na Cardio, para inscrição do evento e para apresentação do trabalho, e a gente, eu tive a oportunidade de ir para um evento internacional, né, aquilo assim, para mim foi, caraca, que legal, né, que legal, e aí, muito bom, assim, essa experiência, né, de estar lá fora e trocar e ver outras pessoas estudando aquilo, e aí só aumentou mais a vontade de ir para fora, né, ir para fora. E eu tive, a partir dessa oportunidade, eu tive a oportunidade do sanduíche, que desde que eu fui para esse congresso, eu voltei tentando sanduíche, desde o primeiro ano do doutorado. É uma coisa que eu queria muito, ter a experiência de emergir. E foi, novamente, a gente teve alguns percalços, porque foi uma época 2017, ali, muito ruim de fomento. A Paula passou por isso também, né, Paula? A Paula estava querendo, bem na mesma época, né, estávamos dois, eu acho que eu comecei um pouco antes de procurar, enfim, sei lá, mas foi um período muito difícil que a gente teve, em frente à crise e tudo mais, vários cortes de verbas, alguns editais não saíram, editais que foram, já tinham sido aprovados, as pessoas contempladas não chegaram a receber, se não me engano foi o ano que a jornada, né, que eles teve um atraso enorme e tudo. E aí, como é que vai ser agora, né? Não tinha, pá.
E aí eu estava correndo atrás de orientador lá fora, de qualquer forma, e eu tive meu primeiro baque, que eu recebi um não de um cara lá de fora, que é o cara assim, cara, quero estudar com ele, vamos estudar com ele, cara, o cara sinistro da área, fomos para um congresso, conversei com ele, aí eu, falando para ele do paper, e ele interessado pelo paper, beleza, né? Não, teria alguma possibilidade de fazer uma parceria, não sei o quê, e tinha conversado com ele em outro momento sobre estudar lá, ele, não quero orientar, não, gente, de fora, não estou com vaga, não estou com disponibilidade, cara, não vou poder ver esse trabalho, não, deixa assim, e aí eu, e agora, né? Agora vamos procurar outro lugar. E aí aí eu comecei a procurar outras frentes e já tinha passado um ano, porque ali com ele, quando ele estava alimentando, né, uma possibilidade e depois cortou, eu fiquei super, poxa, agora eu vou perder o ritmo do fomento aí. E aí no segundo ano, quando eu tinha parceria, não tinha verba. E aí foi onde a gente começou a batalhar de tudo que é forma, e eu estava disposto, cara, vou juntar todas as minhas moedinhas aqui, matar o porquinho, quebrar o porquinho, e nem que seja para um mês no exterior, eu vou. Quem puder receber para tocar para ela, eu vou. Vamos embora. E a gente teve, inclusive, foi uma época que a gente teve uma reunião, né, com um colegiado. Cara, se vocês aprovarem o lugar, para mim tá bom, eu vou dar um jeito. E ali, naquele momento, assim, a Cris e o Cláudio, né, eles têm um papel fundamental de incentivar e me ajudar, assim, na universidade, né, cara, vamos ver o que a gente consegue. Às vezes está sem a verba dali ou daqui, mas às vezes a gente sabe como é na universidade, sobrou lá um negócio na pró-reitoria do não sei o quê e estão procurando como direcionar aquela verba. Tentamos de tudo, não tinha nada disso, mas abriu 3 meses depois o sanduíche, né, da CAPES. E foi uma correria tremenda. E último ano, e aí eu, caraca, e agora? É o último período que eu posso sair, né, do país. Vamos embora. Tentei, e o orientador lá de fora também foi incrível, por aceitar, assim, foi incrível, né, e aceitar, cara, tu vai vir para cá para tocar um projeto, tá, me manda aí, eu quero ver tu discutir isso aí, cara, eu não sei quem tu é, né, e coisa assim. E foi, cara, gente fina pra caramba, e a gente passou por aquele processo, assim, uns 6 meses de agonia, trocando mensagem com a Cris, com o cara, tá acontecendo isso aqui, agora estão me exigindo tal documento, agora vão me cobrar uma taxa de inscrição, e a gente quase trocou a universidade na última, não, vamos tentar trocar outra que não cobre. Aí esse professor na outra que tinha me aceitado, ele falou, Gabriel, agora eu não posso mais. Passou o período de aceitar, eu, caraca, só que falta eu perder agora. E aí, não, vamos embora, eu fiz uma carta para a universidade e falei, cara, minha universidade é pública. No meu país, a universidade a gente tem acesso à universidade pública, eu sou bolsista de doutorado e eu não tenho como pagar essa taxa no país. Cara, o meu orientador lá recebeu aquilo e sensibilizou a direção lá da universidade, né, do departamento, e o cara respondeu, não, beleza, nós vamos abrir uma exceção aqui. Quando veio aquela carta, ele disse assim, ó, caraca, será que vai mesmo? Aí tu não, comemora. Eu vou comemorar quando eu estiver no aeroporto, cara, senão, né, enquanto não vou contar os pintos enquanto eles não quebrarem os ovos, né? Poxa. E aí foi isso. Fui para lá, experiência incrível, mais uma vez, conectar-me com pessoas de diferentes backgrounds, diferentes histórias, foi muito importante, e eu acho que quando a gente vai para fora, a gente olha, né, de fora a nossa casinha, e a gente valoriza muitas coisas que às vezes a gente não observa direito, né? O brasileiro, tem muita mania de valorizar o jardim do vizinho, né? Olha como tá florido lá, não sei o quê, só que a gente tem muitas riquezas aqui que às vezes a gente não percebe, né? E muito devido até mesmo às dificuldades que a gente tem aqui na formação. Bom, por aí, mais ou menos. Obrigada, Gabriel. O seu relato, diferente das meninas, né? Porque você não ficou grávida. Não, no meio do caminho. Mas, assim, tem outras dificuldades também, né? A questão da distância, às vezes, da onde a pessoa mora para o centro de pesquisa, a importância do fomento da bolsa, né? Muitas pessoas não conseguem cursar o mestrado, doutorado sem bolsa, porque o projeto exige uma dedicação exclusiva, né? Então, uma dificuldade num outro setor, mas igualmente relevante. E a experiência que vocês todos narraram, não só o conhecimento, né, que angariaram na pós e o convívio com outros profissionais,
mas a experiência pessoal de sair do país, né, fazer pesquisa no outro lugar, ter que se ambientar, ou a própria questão de ter que se relacionar com outros profissionais da área de saúde dentro do ambiente da pós-graduação. Então, o amadurecimento que pode se ter daí para quem está aberto é bastante grande, né, para aceitar os desafios que são naturais de um curso de pós-graduação, e como você pode ser transformado no final desse processo, né? Porque eu acho que uma das coisas mais importantes, independente aí da dificuldade, é você estar aberto a essa experiência, a ser transformado dessa experiência, aprender ao máximo com os colegas, né, alunos, professores, e poderem dar esse retorno para a sociedade ao final, porque quando que é o final, né? A gente está aqui, a gente está aprendendo o tempo todo, mesmo depois que a gente pega o diploma de doutorado, mesmo que a gente faça pós-doutorado, a gente está aprendendo uns com os outros o tempo todo, né? Mas eu queria perguntar umas coisas para vocês, eu não sei se quem está nos assistindo quer fazer alguma pergunta. Quem quiser fazer pergunta, gente, coloca aqui no chat, que eu passo para eles. Enquanto não tiver pergunta aparecendo aqui, eu vou perguntando. Porque eu não sei qual é a percepção de vocês em relação a isso, né? Mas eu vejo pela minha experiência pessoal e alguns contemporâneos meus, como que a pós-graduação também acabou representando uma diferença assim, social na vida. Porque eu não fui a primeira a fazer graduação na minha família. Minha mãe já tinha curso de graduação, minha tia, mas eu fui a primeira a fazer uma pós-graduação estrito sensu, a fazer primeiramente mestrado e doutorado. E assim, se for comparar o meu salário, se eu fosse ser farmacêutica e ser professora da universidade, não que professora da universidade ganha milhões, a gente trabalha pra caramba, né? E se a gente fosse trabalhar a mesma carga horária na universidade particular, a gente ganharia muito mais, né? Mas é maior do que o salário de um farmacêutico, normalmente. Um hospital, numa drogaria. E eu vejo a transformação que foi na minha vida, né, na minha família e na vida de muitos colegas meus. A oportunidade de fazer pós-graduação. E o que as pessoas que tiveram essa oportunidade podem oferecer para os seus filhos. Que provavelmente tem uma infância muito menos sofrida do que os pais tiveram. Então, eu não sei se para vocês também teve essa questão do ganho profissional, assim, a remuneração profissional. Para quem é professora da universidade, que é o caso da Áurea e da Paula, já tem a questão da titulação, que já vem, porque o salário base é baixo, né? A titulação que dá alguma coisinha. Então, tem esse outro impacto, essa outra capacidade de transformar vidas, né? E eu não sei, e aí eu acho que talvez isso varie muito com a graduação de base. Porque, estou falando que a minha experiência enquanto farmacêutica há uma diferença de salário importante. Talvez para a Paula, que é enfermeira, para o Gabriel, que é educador físico, mas eu já vi médico falando que para ele não foi tão relevante. Aí eu não sei se essa questão também varia. E aí isso pode explicar, inclusive, porque como o Gabriel falou, que a gente está tendo até uma população de alunos da pós-graduação diferente de algum tempo atrás. Os médicos mesmo não estão se interessando para fazer pós-graduação. A gente tem uma pós-graduação na área médica, que ainda temos médicos, mas quando a gente tem reunião de área da Medicina 1, todos os programas comentam isso, né? Que adquiriram esse perfil multiprofissional e que o percentual dos médicos tem progressivamente diminuído, porque a formação médica já é uma formação extensa e talvez um upgrade de salário não seja tão significativo como para outros profissionais da área de saúde, né? Eu não sei se vocês querem comentar um pouquinho isso, se alguém colocou alguma pergunta aqui no chat com essa relação. Posso complementar, Cris? Pode, claro. Então, isso é bastante verdadeiro, assim, a Paula se gabando que está aí com quanto? 41 anos? 41, então, 48 em outubro, tá bom?
48 em outubro, e eu venho de uma formação familiar, né? E até a minha geração foi a geração que foi criada para ser funcionário público, né? É aquela geração que você tinha que ter um emprego estável, você não podia querer inovar porque você precisa de estabilidade, você vem de uma família, eu vim como a Paula, de uma família muito simples, eu sou a primeira pessoa com graduação na família, doutorado, então, nem pensar, tenho alguns primos, né, mais da minha geração também com formação em graduação, mas na área de medicina principalmente, só eu, na área de saúde, só eu. Então, quando você começa a trabalhar, o médico ele vai galgar um salário independente da formação complementar que ele tenha, o que é muito injusto hoje em dia, porque existem, inclusive, pessoas trabalhando em áreas onde elas não têm os requisitos principais, né? Por exemplo, uma residência médica, um título de especialista, e ela trabalhando naquela área, porque foi se abrindo concessões para obter pessoas para trabalhar em empregos com salários muito baixos, que os profissionais com maior expertise não queriam sujeitar esse tipo de emprego e migraram. Então, hoje, em muitos locais, você leva seu filho para ser atendido por um pediatra, por exemplo, a pessoa que está ali atendendo, ela não tem residência em pediatria, não tem formação em pediatria, ela está ali atendendo, ela foi contratada como pediatra, ela atua como pediatra, mas formação, residência médica, pós-graduação na área de pediatria, nenhuma. Então, isso levou o médico a ter uma formação muito rasa, muito básica, porque são 6 anos de faculdade, eu ainda tive a oportunidade de, como Gabriel, entrar muito jovem na faculdade, eu estou completando agora 25 anos de formada, então entrei na faculdade completando os 17 anos, ainda muito cedinho, saí da faculdade com 23 anos, já empregada, e não faz diferença você ter mestrado, doutorado, ou até mesmo uma pós-graduação. Onde é que faz a diferença, muitas vezes? Quando você vai obter um cargo um pouco superior em relação à gerência, né, um pouco mais exigida essa sua formação, ou quando você está num ambiente universitário, como, né, a Paula, eu, porque é claro que o salário de professor, né, a gente precisa de toda essa formação para que o nosso salário também alcance um patamar melhor. Agora, uma das coisas que tem atraído os médicos é a formação, principalmente do mestrado profissional, né, e não o mestrado acadêmico, não o curso acadêmico. Então, eu vejo vários colegas que buscam algumas formações e mestrados profissionalizantes exatamente porque a carga horária é menor, o tipo de abrangência, né, é menor, não vão seguir carreira universitária, não tem interesse, então é uma pós-graduação menos voltada para a pesquisa em si, ela tem mais uma visão de aperfeiçoamento profissional, então eu vejo alguns amigos buscando essa área, inclusive até pela comodidade da dedicação, que é bem diferente da dedicação que nós temos em relação a um mestrado ou um doutorado acadêmico. Né? O próprio foco aí, assim, né? Porque assim, o mestrado acadêmico, o objetivo seria se especializar, né? Conhecer mais alguma coisa e mais profundamente alguma coisa, né? E ser professor. O mestrado acadêmico, como você está colocando, já é uma coisa mais da atuação enquanto profissional mesmo, né? Daquela área básica que a pessoa se formou. E o doutorado já seria para quem vislumbra ser efetivamente pesquisador, né? Uma carreira acadêmica. Mas eu queria até aproveitar esse gancho que você deu para a gente até falar, né? Para quem está nos assistindo,
sobre o programa MD-PhD, que a UF faz parte, né, que o programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares já tem 3 alunos dentro desse programa, o Hérito, o Eduardo e a Letícia. O Hérito já está terminando a parte mais específica, a Letícia e o Eduardo, então, ainda não chegaram naquela fase de apresentação de projeto, né, estão fazendo disciplina, mas já tem artigo publicado, inclusive, que é um modelo, né, diferenciado aí para os alunos de medicina, que eles já podem começar a cursar o doutorado durante a graduação, justamente porque a formação médica é muito extensa, né, para atrair, não é fácil, obviamente, né, fazer essa concomitância entre graduação em medicina e doutorados, acho que um perfil muito específico de pessoa, mas acho que é uma oportunidade para quem é médico, tem interesse por pesquisa, por uma carreira acadêmica, mas ainda fica um pouco reticente em função de quão extensa é a graduação em medicina, né? Porque são 6 anos só da parte mais básica, assim, antes da especialização, né? Ainda tem a residência. Então, um caminho normal seria a pessoa, depois de 10 anos, basicamente, de que entrou na graduação, está fazendo mestrado, 2 anos de mestrado, depois mais 4 anos de doutorado. Então, a gente entende por que às vezes, o médico não se sente atraído, né? Então, assim como a gente tem algumas ações para, né, atrair e manter as mulheres dentro da ciência, ou outras ações afirmativas, né, para outros grupos que são minoritários, também temos ações para tentar, porque é importante um médico pesquisador também. A gente vê nesse tempo de pandemia, né, como é importante um médico que tem uma visão científica da coisa. A gente teve questões aí bastante sérias, né, discussões complicadas em relação à vacina, para prevenir Covid, em relação à terapia medicamentosa. Então, é importante que a gente tenha médicos cientistas. Então, mesmo que a princípio, né, seja uma formação longa, os médicos interessados em conhecerem esses programas MD, PhD, que tem não só na UF, como na FRJ e outras universidades brasileiras, é uma mensagem também que acho importante a gente deixar aqui, né? Eu não sei se Gabriel e Paula querem complementar alguma coisa em relação a esse assunto, que a gente já está entrando nos momentos finais, né? Eu acho bem legal, assim, esse contexto, né, Cris, que nem tu falaste aí sobre a influência, às vezes, da profissão, né? Na educação física a gente tem muito isso, que é, formou, e aí, o que vai fazer, né? Então, tem pessoas que vão procurar pela situação mais estável, ou que vai render mais naquele momento, enfim. E aí, ou o professor vai para a escola, né, fazer concurso para ser professor de escola, ou ele vai para o campo mais do bacharelado, atuar na área do fitness, da saúde, ou do esporte, né, rendimento, enfim. E é muito difícil ele garantir uma renda legal logo recém-formado. E muitas vezes a pós-graduação acaba sendo uma saída. Pô, cara, se eu ganhar uma bolsa, eu desafogo. Né? Então, tem isso, né? Mas eu vejo, infelizmente, às vezes eu vejo a procura de alguns alunos, não no nosso programa, no geral, assim, não, eu vou fazer um mestrado, aí meio que eu vou fazer para garantir uma bolsa enquanto eu não sei o que eu quero da minha vida. Né? Onde eu quero me arriscar. E eu acho isso muito ruim, né? Porque a gente sabe que é muito legal, todos nós amamos o que nós fazemos, mas existem vários obstáculos durante a formação. Não é fácil, muito simples fazer pesquisa no Brasil, em termos burocráticos, né, e estruturais, muitas vezes, e a gente precisa ter muita vontade, né, muita motivação naquilo que a gente está fazendo. Então, eu acho isso muito ruim quando alguém vai para uma bolsa, vai para uma coisa por causa da bolsa, né? Mas isso também mostra a situação que algumas profissões estão, e aquela bolsa que, no fundo, a gente sabe que hoje ela é muito pouca, acaba sendo uma saída para as pessoas, né? E ao mesmo tempo, assim, eu acho que a gente se encaminha, né, para uma valorização da qualificação hoje, que muda um pouco da questão, até pela informalidade, às vezes, de alguns empregos tirando estatutários, que não importa o teu título, mas sim o que tu sabe fazer, né? Quando tu está num ambiente privado ou em algumas áreas. E
E eu acho que sim, fazer um doutorado, fazer uma pós-graduação, seja só mestrado, doutorado, enfim, vai te possibilitar chegar além, né? Eu vejo isso como um enorme potencial. Por quê? Porque hoje, cada vez mais, e eu acho que a pandemia só deixou isso latente, cada vez mais a gente precisa saber estudar, a gente precisa saber lidar com a informação, a gente precisa saber solucionar problema. E, para mim, a principal habilidade da pós-graduação é essa, né? Independentemente do campo de estudo, independentemente do básico aplicado, o que for, você tem que saber desenhar muito bem o problema e estruturar muito bem um método para responder aquele problema. E isso é profissão. Chegou um paciente novo para ti no consultório, enquanto médico. Chegou um aluno com um caso novo que é professor, para quem é professor de educação física. Uma solução de um problema que às vezes não é tão específico da tua área, mas e agora? Os professores, né? Como é que eu vou dar aula para escrever exercício virtualmente? Isso é a solução de um problema. Eles vão ter que ver qual é a melhor estratégia para fazer aquilo de forma efetiva, sem colocar em risco o meu paciente e que eu atinja os objetivos que são necessários. E isso é o que a gente aprende, a estudar, buscar a melhor informação e poder depois aplicar isso, né? Então, acho que muitas vezes as pessoas pensam, eu não vou fazer porque eu não quero ser cientista, eu não quero ir para a universidade, mas, cara, você precisa lidar com a informação. Todo profissional, ele, no fundo, se ele tiver um quê pesquisador, ele vai se destacar e desenvolver habilidades, né? Então, isso eu acho que é um grande legado, assim, para a formação da gente, né? Não só, como você falou muito bem, né? Aprender a solucionar problemas, acho que realmente isso faz um profissional se diferenciar no mercado, como também desenvolver uma visão crítica em relação às informações que recebe externas, né? Conseguir, talvez, né, não cair em qualquer fake news que tem por aí, né? Conseguir discutir alguma coisa. Então, perfeita a sua colocação. Paula? Assim, a gente, quando está na docência, né, que é o meu caso, da Áurea, da Cris, o doutorado, ele passa a não ser uma possibilidade, ele vira uma exigência, né? Eu entrei para a universidade como mestre, né? E no início isso ainda era um pouco aceito, mas depois que eu saí de Rio das Ostras e vim para cá, há uma pressão, né, não só interna nossa, de olhar para os colegas e falar, caramba, eu também estou destoando, né, mas há uma cobrança, né, até porque a pós-graduação precisa dos professores, então a gente também tem que se capacitar para poder ocupar este espaço, né, e isso é uma coisa que muitas pessoas da minha família que não são, na verdade ninguém é habituado com esse ambiente de universidade, né, eu sou a única que tenho mais títulos, eles acham que eu dou aula para graduação e que essa é o 100% do meu trabalho, né, e aí eu falo assim, gente, mal sabem, né, aonde mora toda a dor de cabeça, a graduação é a parte mais gostosa, é mais fácil. É mais simples, né? Porque a gente é tomado por um turbilhão de outras coisas. Então, assim, fazer o doutorado sempre foi um sonho para mim, porque eu, assim como o Gabriel falou que no colégio ele era extremamente agitado e tudo mais, eu sempre fui boa aluna, mas sempre fui muito desacreditada pelas pessoas, né? Eu acho que eu nunca aceitei os nãos, né? Eu já ouvi professor falar para mim que eu não ia ser nada na vida, né? Então, assim, depois de já formada, eu voltei na cidadezinha onde eu fui criada, e eu encontrei essa professora. Minha vontade era dizer, assim, olha só, eu não fui nada, não. Mas que professor que fala isso para o seu aluno? Imagina, eu falo justamente ao contrário. Imagina, olha só a memória que isso traz, né? Eu lembro disso, isso é uma memória muito forte, mas que eu não acho que foi ruim, porque eu queria, falei, não, mas não vai ter esse gosto de ter essa verdade que ela estava colocando. E aí eu sempre quis estudar, então o doutorado sempre foi um desejo meu, mas o meio profissional que a gente está da docência, isso vira uma necessidade muito forte. Agora, o que eu acho interessante, hoje eu sou docente do MPEA, do mestrado, né, e essa acho que talvez tenha sido a maior oportunidade que o doutorado me deu,
que é estar hoje como professora de uma pós-graduação em estrito sensu. É uma das coisas que mais me dá prazer hoje, é ser professora do MPEA. É uma trabalheira, dá muito trabalho, mas é extremamente gratificante. Mas eu tenho percebido esse movimento na vida do enfermeiro de fazer o mestrado como uma questão de necessidade para atuação não acadêmica, mas sim profissional. Tanto que eu fiz a opção hoje, eu comecei pelo mestrado profissional, eu dou aula no mestrado profissional. E isso é riquíssimo, porque a gente recebe, de fato, os enfermeiros que vêm e falam, olha, eu tenho tal problema no meu hospital, tal problema na minha prática, isso precisa ser solucionado, e eu não quero uma solução em âmbito rápido e sem ser científico. Eu quero algo. Então, eu tenho percebido, pelo menos na enfermagem, uma mudança de pensamento, uma mudança de enxergar o cuidado e de executar a assistência de uma forma mais científica, mais trabalhada. Logicamente, o enfermeiro, ele precisa se superar sempre, né? Porque a gente é uma profissão que é um grande número dentro do hospital, mas geralmente é o profissional que é responsabilizado por muitas coisas que acontecem. Então, a gente tem que estar sempre tentando se superar e se manter na crista da onda, porque senão é difícil ser enfermeiro hoje, muito difícil. E isso é uma coisa bacana, eu tenho percebido isso, que a pós-graduação é estrito sensu, antes era aquela leva da lato sensu, né? Vou fazer a faculdade, vou fazer a lato sensu. Hoje não, a gente já percebe o nosso aluno na graduação, querendo entender, mas professora, eu quero fazer um mestrado, por que eu prefiro ir para o profissional? A gente teve uma seleção agora do MPEA, nós tivemos 83 inscritos no edital aqui de Niterói, e a gente tem uma turma híbrida lá no Acre, né, que é um fórum de sede, lá 35 inscritos, então foram 100 e poucos inscritos, isso é uma coisa, né, muito interessante, é um movimento muito bacana para a enfermagem. Então, eu acho que não é mais só aquela questão do profissional que vai para a academia. Pelo menos para a gente na enfermagem. Também tem surgido essa necessidade profissional também. Eu acho que esse é um detalhe importante para se comentar. Bom, a mensagem aqui da Paula, que agradecer, né, por compartilharem a experiência, a trajetória. Ela está no primeiro semestre do mestrado e poder escutá-los foi encorajador, viu, meninos? Obrigada aí, Paola. Eu queria saber se vocês querem deixar alguma mensagem final para a gente ir encerrando. Tem alguma coisa a acrescentar? Olha, eu acho que, assim, primeiro de tudo é persistência, né? Eu aprendo todo dia isso, meu orientador é o professor Evandro. O professor Evandro é uma pessoa extremamente dinâmica, com um padrão elevadíssimo, que a gente fica sonhando um dia assim, chegar um pouquinho pertinho lá do padrão dele. E ele usa algumas expressões que são muito marcantes na vida da gente, né? Uma delas é a questão dele dizer que a gente tem que parar de ser o coitadinho, né? Aquela coisa do mimimi, do eu sou o coitadinho. Não, vamos embora. Problema todos nós temos na vida, né? Vocês viram aqui as experiências minhas e da Paula muito semelhantes, e Gabriel também passou por vários problemas, né? Não foram dois filhos seguidos. Paulo, os meus têm 13 e 14 anos. Um menino e uma menina. Coladinho assim também. Então, não foram esses problemas, mas eu acho que se a gente se colocar numa posição de Marte, a gente não sai do lugar. Então, é aquela coisa de ser persistente mesmo, de correr atrás daquilo que você quer realmente. A pós-graduação da UF, ela tem esse diferencial que ela te oferece um universo de possibilidades muito grande, e eu acho que quem está ali dentro se sente acolhido, né? Hoje em dia, na minha turma tem físico, né? Gabriel, tem físico na nossa turma, tem de tudo. Então, é muito bacana você manter a sua perseverança e correr atrás realmente daquilo que você quer, né? Obrigada, Aura. Paula e Gabriel, querem falar mais alguma coisa? Eu falo muito isso para as minhas filhas, e falo para os meus alunos, e falo para mim mesma, né? Eu acho que é tudo uma questão de determinação e organização. Então, eu fico revoltada quando alguém chega para mim e fala assim, eu não tenho tempo.
Aí eu falo assim, vai discutir tempo comigo? Eu falo muito para os meus, vai discutir tempo comigo? Né? Então, eu acho que é uma questão de organização e de foco. O que você quer, né? Se organiza e faça, é isso que a Aura falou. Né? Você quer, mas quer mesmo? Coloca ali como seu objetivo e se organiza e faz. Né? E eu acho que a Aura, a gente deve se conhecer de outra vida, porque eu penso como você realmente, de verdade, né? Então, quando eu às vezes estou no hospital com os meus alunos, eles chegam atrasados, foi a fila, foi o elevador. Eu falei assim, você está brincando comigo que você chegou atrasado por causa do elevador, você já chegou atrasado na fila do elevador. Né? Então, é a maneira de olhar a vida, né? Então, como que a gente vai olhar a vida? Você pode escolher, ela é um prisma imenso, você pode olhar a mesma parede por dois lados, então escolhe qual lado que você vai olhar, né? É difícil? Claro que vai ser. Se a gente resolver ficar trancado dentro do quarto, também vai ser difícil, né? Então, se a gente for sair, também vai ser difícil. Então, o que você quer? Né? E eu acho que é isso que muda, quando a gente faz aquilo que a gente quer e que a gente tem vontade, a gente se motiva. Eu trabalhei motivação no meu doutorado, né? Então, o meu objeto de estudo é a entrevista motivacional, como motivar os meus pacientes. Então, eu acho que é uma questão de ponto de vista, é uma questão de você ter autodeterminação, você ter foco e fazer o que você quer fazer. E se a pessoa não quer, não adianta. Você tem que dar o tempo dela amadurecer aquela ideia, e não quer dizer também que todo mundo tem que fazer a faculdade, todo mundo tem que fazer o mestrado, doutorado. Não, cada um vai escolher o seu trajeto, mas escolheu, agarra e faz direito, faz bem feito, faz com amor, porque é isso que o nosso mundo precisa. Então, acho que se eu posso deixar uma mensagem para a humanidade, escolha o caminho que escolher, faça o melhor do melhor do melhor, porque é só assim que o nosso mundo melhora, se cada um fizer o seu papel de uma forma sublime, né? Então, não se dê desculpas, não minta para si mesmo, né? Então, quando as minhas filhas me dão desculpa, eu falo, eu vou botar um espelho aqui para você se olhar falando. Você vai mentir para você? Porque para mim isso não adianta, né? Eu já construí o meu caminho, agora você constrói o seu. E cada um se responsabilizar pelo seu caminho, eu acho que é isso. Né? E agarrar o chifre do boi para poder chegar a algum lugar. Perfeito, Paula. Gabriel? Eu acho que é bem por aí, né? Não vou repetir, eu acho que perseverança, né? E a motivação ali, querer fazer o melhor, acho que é o fundamental. E eu acho também que a gente tem que ter sempre a clareza de que o do mestrado e do doutorado não é o fim, né? De que, né, cara, eu tenho que acabar isso porque aquilo ali eu quero doutorado. Não, cara, isso é uma formação. Mesmo que tu não queira ser cientista, tu vai estudar pro resto da tua vida. Né? Não vai parar de estudar, mesmo que tu não queira ir para o meio acadêmico, beleza. Se tu for, nem se fala. Mas, assim, é pro resto da vida, então aquilo ali é só um degrau a mais. E a questão é, muitas vezes, né, a gente olha para o mestrado foi rapidinho, tem um outro gosto. O doutorado é maior. O doutorado são mais responsabilidades. É um processo mais longo. E, às vezes, a gente não está preparado para aquele tempo, né? E não é porque a gente gosta, porque a gente ama o que faz, que todo dia é uma maravilha. Né? E eu acho que isso a gente tem que ter essa resiliência, assim, de saber, tá, beleza, cara, seja o experimento deu errado, seja perdi o voluntário, né? Acho que são problemas clássicos, né? Tanto na ciência básica quanto quem trabalha com humanos, né? Na ciência básica, o experimento deu errado, e agora, bicho? E aí deu um problema lá. E o voluntário, tu chegou, tu tem 5 visitas e ele na 5ª desiste. E aí tu fica como, né? Enfim, vai acontecer, mas isso faz parte do processo. Isso te ajuda a quê? Vou cativar melhor esses voluntários aí, cara. Vou dar um relatório bonitão para eles, enfim, tem que reinventar, né? E para tentar superar aquilo. E não vai ser maravilhoso toda hora, mas a gente tem o gosto de estar avançando, né? Eu acho que aqui a gente tem bons exemplos. Acho que a Cris é um baita de um exemplo, né, de uma pessoa que é apaixonada pelo que faz, né? Não só pela coordenação, que às vezes é o contato que a gente tem mais, mas como professora, ensinando, estar ali realizada, e sabe que não é assim todo dia, né? Mas saber que a gente está fazendo o que gosta é o que nos dá força. Aprender a lidar com frustração é importante, né? Eu falo que eu estou exatamente onde eu gostaria de estar desde os meus 16 anos. Que é ser professora, ser pesquisadora, mas nesse meio do caminho, entre os 16 anos e todo mundo revelou a idade, eu vou revelar a minha também, né? 44 é chão, né? Tem dias bons e tem dias não tão bons, e assim, a gente tem que pensar, aquilo é importante para a gente, né? Então, mirar naquilo e tentar
alcançar, né? Pessoal, muito obrigada aí pela participação de vocês. A Lívia deixou uma mensagem também dizendo que a live foi muito motivadora, encorajadora, agradecendo por vocês compartilharem a experiência. Então, agradecer a vocês mais uma vez, agradecer quem nos acompanhou até esse momento. Toda quarta-feira tem live aí da pós-graduação. Queria aproveitar também para convidar todos a olhar o canal do Science Rocks no YouTube, o perfil no Instagram, porque a gente tem vários assuntos lá, inclusive relacionados ao universo do cientista, né? Segunda-feira a gente coloca vídeos sobre questões relacionadas ao ofício de cientista, e na sexta-feira a gente traz depoimentos de cientistas. Então, para a galera que está aqui, né, que está nos acompanhando, achou interessante, né, o que a gente bateu papo, né? Foi um papo gostoso. Então, toda quarta-feira tem live da pós e tem esses canais aí também do Science Rocks no Instagram e no YouTube para continuar essa conversa. Muito obrigada, gente. Obrigado a vocês. Até a próxima. Matei saudade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.